juiz de direito. Boa noite. Estamos no júri de penal 1 noturno, dia 24/11/2020. Estamos gravando. Só um microfone ligado. Pronto. Eu vou desligar o meu daqui a pouco, porque eu já dei todas as dicas. Agora é vocês trabalharem e dar certo, se Deus quiser. Certinho? Estamos recebendo também agora, vai entrar aqui agora, doutora Ervandra, nossa advogada, lá do Grupo de Estudos e Pesquisas. Muito obrigado, doutora, pela sua presença, viu? Seja bem-vinda ao nosso grupo aqui e participe dessa semana de júris que nós estamos fazendo aí. Vamos ter na quinta-feira, pela manhã, 7 horas, à noite, 19, no sábado, às 7 horas. Esse agora é o caso do Doca Street e Ângela Diniz, década de 70, em que ela deixa ele e ele a mata com 4 tiros. O caso teve repercussão internacional. Aí começa os direitos femininos, professora Rita, doutora Hernanda, as senhoras e senhores. Ele começa a luta pelos direitos feministas, no sentido de tirar essa ideia da legítima defesa da honra. Foi realmente um momento histórico esse caso. Mas nosso júri está fazendo sucesso através da rádio, está ao vivo aí na Rádio Luz Gama, e fazendo sucesso. Um advogado de São Paulo me ligou, e eu respeito as opiniões de todos, eu acho que temos que ter liberdade de expressão e de pensamento, e ele pensa na legítima defesa da honra, está fazendo uma tese, e debateu comigo. Lógico que a gente sabe que hoje não tem mais espaço para isso, só se for um outro tipo de defesa, aí eu não vou entrar no mérito aqui. Mas, de qualquer sorte, é um prazer saber que nós estamos fazendo sucesso no Brasil. E outra coisa é a partir de quinta-feira, quinta-noite, quinta pela manhã e sábado, nós estamos com um júri inédito no Brasil, doutora Rita, se ela puder nos prestigiar. É um caso que ocorreu em 1802, eu sou um pesquisador de casos criminais, e a partir daí eu fico pesquisando os casos criminais antigos, né? E aí eu achei Gertrudes Pedra Carneiro Leão, casada riquíssima, que veio para o Brasil, o Império, casada com Fernando Carneiro Leão, presidente do Banco do Brasil, maior acionista na época. Eles andavam na corte, e Carlota Joaquina, o que estão aventando, a gente não pode fazer nenhum juízo de valor aqui, apenas o que foi aventado. Carlota Joaquina, a rainha, teria sido amante dele, uma hipótese, né? E aí teria discutido com a Gertrudes e depois mandado um escravo sem orelha matá-la na porta de casa. O rei recebeu o processo de um desembargador e mandou queimar. Então, um caso que nunca teve um júri, e a gente ouve falar pouco nas faculdades, estou trazendo coisas novas também. E o caso do Doca Street é inédito. A partir de agora, eu só sou um telespectador. O comando está com, mais uma vez, um agradecimento especial ao doutor Aníbal, né, que está conosco aqui, vai se apresentar, e eu fico agora só operando aqui o computador, e vocês comandam aí, sabendo que os jurados são julgadores de fato e de direito, são suas excelências, quem condena ou quem absolve são jurados, e o doutor juiz, doutor Aníbal, nosso colega advogado, o juiz é o juiz presidente do caso. A acusação, a gente já estudou, é Ministério Público, é o custo leste, é o fiscal da lei da sociedade, e a defesa vai buscar a defesa do cidadão e pelo garantismo penal. Então, esse confronto aí de forças é que nós vamos ver hoje aqui, dentro da ética, dentro do respeito e dentro dos ensinamentos que nós tivemos em sala de aula. Um bom júri para todos, muito obrigado. Passo, então, agora a palavra para o doutor Aníbal, para que ele possa realmente dar continuidade aos trabalhos. Boa noite. Espero que estejam ouvindo bem. Agradeço ao doutor Martinez por contar comigo mais uma vez, né? Eu espero que esteja ajudando. Agradeço de coração. Esse é o segundo dessa semana. Ano passado fizemos alguns. Esse júri aqui é o do caso do Doca Street com Ângela Diniz. Né? O júri,
o voto é secreto, o voto não é aberto do jurado, mas iremos fazer o voto aberto aqui para dar uma maior dinâmica, um maior aprendizado a todos, tá bom? Vamos então começar. Diante da pronúncia, passamos ao início da instrução em plenário. Peço que os jurados fiquem de pé. Primeiro jurado, Edilson Rocha. Cadê Edilson? Peço que levante a mão, Edilson. E, em nome da lei, consigo-vos examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da lei. Assim eu prometo. Acho que congelou a tela dele. A ligação está cortando, travando. Tem só um microfone ligado, desliga os outros, viu, quando não estiver falando. Ele está com a mão aberta, vamos lá. O segundo nome. Robson da Silva. Excelência, a Procuradoria pede pela impugnação do Robson. Não entendi. A Procuradoria pede pela impugnação do Robson. Ele foi defesa no júri da manhã. Eu indefiro a já vista preclusão do prazo, doutor. Vamos continuar. Terceiro, Carlos Adailson Ribeiro. Boa noite, doutor. Boa noite, meritíssimo. Boa noite, meritíssimo. Boa noite. Em nome da lei, consigo examinar essa causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e ditames da lei. Diga, prometo. Prometo. Okay. Prometo, meritíssimo. Vamos ao próximo. Berivaldo Dias Filho. Meritíssimo, boa noite. Boa noite. Eu prometo. Prometo. Okay. Próximo. Prometo. Ana Carolina Barreto. Prometo, meritíssimo. Gabriel. Excelência. Não, tá de boa aqui. Tá de boa. Ô, pessoal, não mexe nada não, por Nossa Senhora. Deixa aí do jeito que tá. Gabriel Silva Luciano. Excelência, doutor Luiz Adilson Miguel. Gabriel. Senhor Gabriel. Todos os jurados podem, a qualquer momento, fazer perguntas diretamente a esse magistrado para dirimir algumas dúvidas que tenham. Lembrando que, a depender da situação, a depender do que for indagado, pode ocorrer a impugnação do jurado por parte da promotoria, do assistente de acusação e da defesa. Vamos, então, a instrução apresentando as testemunhas de acusação. A primeira testemunha, quem é? Primeira testemunha de acusação. Excelência, está ouvindo a Procuradoria? Não lhe ouvi, doutor José Souto. Não está me ouvindo? E agora? É o seguinte, a Procuradoria queria a impugnação do Chacal também, da testemunha do jurado Chacal. Olha, já ocorreu qualquer já ocorreu a preclusão de qualquer prazo da impugnação. Esse não é o momento, doutor. Certo? Bom, então, não há testemunha, mas nós temos duas declarações relatos para apresentação do caso. Então, tem que... Duas declarações relatos da senhora Kiki Gamalho. Fique à vontade da palavra. Nós temos duas declarações relatos de dona Kiki Gamalho, que é amiga de Gota, e do senhor Príncipe Doreiro, que é amigo da Ângela, falecida. Você quer rolar? Você quer rolar? Você quer rolar? Não, da Kiki eu estava no...
também apresentar documentação da arma que será apresentada que foi utilizada pelo Doc Street. Seu áudio não está muito bom, não. O senhor quer apresentar um documento, mas seu áudio não está bom. Vocês não conseguiram ouvir o relato do Dona Kiki? Não escuto. E agora, Mas, Souto, vê se você consegue diminuir alguma coisa aí, seu áudio está com problema, Souto. Vê se você consegue dar uma verificada no seu áudio. Eu estou com a palavra, senhor José, mas, doutor José, mas não consigo ouvir, acho que ninguém está conseguindo ouvir. Consegue ouvir agora, excelência? Bota no 20 e 30 de novo. Agora melhorou. Ok. Então, eu vou passar de novo o relato de Kiki gravado. Mas antes, então, eu quero repetir. Quero que conste nos autos que iremos apresentar a arma que foi utilizada por dois títulos. Pontuado, excelência. Deferido. Há muito homem que meio que fica louco de saber que tem outra pessoa querendo a mulher dele, e aquilo dá um tesão dele enorme. Eu conheço vários que são assim. É curioso como esse. Meu outro agora, 13h30, de Fritz Dorei. Ela fala que a senhora Kiki Gravalli, ela acabou de fazer a declaração que o Doca batia na senhora Ângela Diniz. Esse é o Fritz Dorei. A gente falou com ele no primeiro episódio. Ela conversando com quem falei, o que você vai fazer com a Ângela, né? A Ângela é minha maior amiga, a pessoa que eu mais adoro. Eu gosto muito da Ângela. Vê lá o que você vai fazer, hein? Doutor Fritz Dorei, ele já conhecia o passado do Doca e, por conta disso, deu o recado ao Doca. Ele sempre foi um talentão, assim, machão, com revólver, sempre estava com revólver na bolsa. E aí ele falou, não, Fritz, pode deixar, eu adoro ela, vou tratar ela, é minha princesa, vou tratar ela como princesa. Isso foi, sei lá, eu não me lembro direito quando foi isso, mas foi uns dias antes dela morrer. No relato de Dr. Fritz, chama a atenção que o Doca sempre foi violento. No relato da senhora Kiki Gravalli, ela chama a atenção que Doca batia em Ângela Diniz. O André subia para agora. Era isso que nós teríamos para pontuar, excelência. Agora o procurador Vandilson, ele pode iniciar os trabalhos da procuradoria. A palavra ao segundo promotor. Boa noite, excelentíssimo doutor juiz, sempre respeitável das garantias constitucionais,
Boa noite, excelentíssimas advogadas, da parte ré, colegas da parte contrária. Boa noite, senhores jurados, verdadeiros jogadores do povo. Boa noite, senhores e senhoras presentes nesse recinto da Justiça, nesse recinto sagrado do Tribunal de Júri. Senhores jurados, estamos diante de um caso explícito de feminicídio. Como disse o réu, se você não vai ser minha, não será de mais ninguém. Explico. Ângela Diniz, uma mulher independente, uma mulher que vivia sua vida plenamente, uma mulher que buscava ser amável, né? Respeitável, uma mulher que empoderada e que, na realidade, a mãe dela deixava isso muito claro. Minha filha era uma mulher amável, uma mulher, na realidade, que tinha sua independência financeira, mas teve a infelicidade, ela teve a infelicidade de cruzar com o senhor Raul Amaral Fernandes Street. Esta criatura horrenda, essa maçã podre, essa alma suja, esse homem inescrupuloso que retirou-lhe a vida. Doca Street, um homem machista, um homem preconceituoso, um homem dominador, controlador, possessivo. Ela não poderia se dirigir nem à cozinha de casa, que ele estava, né, controlando todos os seus passos, impediu de estar com seus amigos. Este homem retirou uma vida humana, senhores jurados. Retirou uma vida humana, eu estou repetindo. Ele ceifou essa vida. Ela poderia estar conosco hoje, nessa linda noite de primavera, mas ele lhe deu 4 tiros. 3 no rosto e 1 na nuca, não dando a mínima condição de defesa. Não lhe deu a mínima condição de defesa, senhores jurados. Ninguém deve se achar controlador. Ninguém deve se achar controlador. Ninguém deve determinar o que uma pessoa deve fazer ou não. Nós sabemos que, numa relação de um casal, nós exigimos lealdade e exigimos verdade. E a Ângela foi leal com ele, foi verdadeira. Disse não a ele, terminou o relacionamento, mas ele não aceitou. Ele lhe desferiu 4 tiros. Assumindo dessa forma o dolo, conscientemente, de forma volitiva, além de causar o dano, e é bom que se diga, irreparável. Um dano irreparável, senhores jurados. Atuando desta forma em crime de feminicídio. Senhores jurados, o que levaria esse assassino a cometer o crime de forma tão cruel? Matar uma mulher independente, uma mulher que vivia sua vida plenamente, ele matou de uma forma hedionda e terrível. Eu venho fazendo essa pergunta a mim mesmo todos esses dias. Senhores jurados, antes de disparar os tiros na cabeça, de forma consciente e dolosa, ele expressa uma frase que diz tudo.
E aí que eu quero que os senhores prestem atenção. E ouça com os ouvidos da alma, do espírito. Investiguem o seu discernimento e aguce a sua percepção de forma clara. Porque nesse momento, justamente nesse momento, senhores jurados, ele demonstra consciência e entendimento e autodeterminação do ato. Aí eu pensei no filósofo Hegel, 1770 a 1831. O pensamento precede a ação, na sua obra A Fenomenologia do Espírito. Ele, antes de matar, ele expressa a seguinte frase: se você não vai ser minha, pronome possessivo, senhores jurados, você não será de mais ninguém. E aí, na biologia, a gente lembra dos neurônios, né, senhores jurados? Os neurônios, as sinapses que passam a informação, né, através de uma corrente, através dos dendritos, ligam um neurônio ao outro. Nesse momento exato, essa ponte neural entre o discernimento e o entendimento deste homem inescrupuloso. Então, ele teve a clarividência como uma manhã de verão de um sol maravilhoso que resplandeceu na sua mente de forma que ele teve a capacidade, o entendimento e a alta determinação em matá-la. Matá-la de forma consciente. É bom que os senhores tenham esse entendimento e examine isso de forma profunda, reflexiva e perceptiva. Ele teve o discernimento, senhores jurados, e deixou muito claro isso na expressão: você é minha e não será de mais ninguém. Senhores jurados, com essas preliminares, convido a uma reflexão e decisão sobre a consciência, intenção e dolo direto. Ele usou arma de fogo e matou, atirou em região vital, na cabeça, desfigurando-a totalmente a Ângela. Então, está expresso no ato criminoso, livre e consciente de matar. Esta criatura, esta maçã podre chamada Raul, Doc Street, matou covardemente, tirou a vida, né, de Ângela, o que havia de mais sagrado e nobre, que era a vida. E após o assassinato, ele fugiu do flagrante delito, assumindo desta forma, desta maneira, inteiramente a culpa, pois quem não deve, não teme. Após praticar o feminicídio qualificado, doloso, com requinte de execução, movido por ódio e torpe intenção, com indícios de premeditação, senhores jurados. Premeditação do crime. Lembra? O pensamento precede a ação. A ponte entre o entendimento e o discernimento. E ele fez isso de forma muito clara. E na legislação, com qualificadoras de feminicídio e crime hediondo, e por isso, e somente isso, senhores jurados, seja o réu condenado à pena máxima em nosso ordenamento jurídico. Senhores jurados, diante do que foi expresso
nessa sagrada casa da justiça, em nosso tribunal de júri, em homenagem ao discernimento, ao amor à vida em vossos corações. Vida essa que é uma aventura fantástica, que ninguém tem o direito de retirá-la, de ceifá-la. Convido os senhores jurados a fazer justiça, não somente pela vítima, mas também pelos familiares e amigos. Boa noite, fiquem com Deus. Obrigado, promotor. Eu vou sair aqui do papel de juiz para botar o papel acadêmico. Eu acabei pulando, porque eu não fui informado se tem alguma testemunha de defesa, porque se tiver, a gente teria que ouvir, não vai prejudicar o trabalho. Existe alguma testemunha de defesa ou alguém fazendo o papel do réu? Não? Não, senhor. Não, senhor. Não, né? Então vamos prosseguir aqui. Não, meritíssimo. Existe algum assistente de acusação também? Não, né? Só a promotoria, no caso. Não. Perfeito. Dá a palavra à defesa. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor juiz presidente, doutor Aníbal, cara promotoria, queridas colegas de defesa, a doutora Cláudia, a doutora Maristela e a doutora Valdete, e cumprimento com o devido respeito e com igual importância os senhores jurados aqui presentes. Muito bem, senhores. O fato hoje aqui sendo julgado, sem dúvida nenhuma, é um fato muito grave. Sim, fato grave. O réu confessou o crime. Ele veio aqui diante de Vossas Excelências e não omitiu. Ele veio e explicou os motivos pelos quais o levaram a esse infortúnio naquele fatídico dia. No momento do crime, senhores, Dota foi acometido de uma violenta emoção. Algo dilacerou o seu coração. Porém, senhores, essa história que estamos relatando neste tribunal não se iniciou no dia da morte de Ângela. Não. Na verdade, ali foi o final de uma história de amor, de paixão, obsessão, recheada de liberalismo, fantasias, permissividades e consentimentos. Gostaria de frisar que o desespero do réu naquele momento era para não perder o seu amor, que julgava único e incondicional, e que jamais viveria sem ela. Imagine, senhores, para um homem completamente apaixonado, ao ouvir da própria pessoa, que seria a mulher ideal e perfeita e responsável por toda a mudança de sua vida, ouvir dessa mulher, senhores, que a relação estaria acabada, sendo jogado de lado, por não aceitar mais aquela vida translouca da Ângela, regada a muita bebida, drogas, festas e sexo. Ouvir da mulher amada... Quem está em julgamento aqui é o senhor Dr. Street, não a falecida Ângela. Ouvir da mulher amada após uma súplica de reconciliação que o mesmo teria que dividi-la com homens e outras mulheres. Aqui a senhora, eu peço a gentileza que não se repita o ato. Sim, Cada sim. um tem sua vez de falar. O senhor já teve sua vez, promotor. Então, ouça a defesa, depois você vai ter direito a fazer suas razões finais. Certo? Por questão de cordialidade, não faça mais isso. É uma coisa que fere até a ética, né? Nosso estatuto de ética. Prossiga, doutora. Obrigada. Ouvir da mulher amada após aquela súplica de reconciliação que o mesmo teria que dividi-la com outros homens e também outras mulheres. Como suportaria esse homem que a amava incondicionalmente ouvir tamanha proposta indecorosa? Ora, senhores, o réu foi traído. Sim, ele foi traído. Traído pelo que ele sentia. Traído na sua total entrega àquele relacionamento. Traído de uma maneira figurativa. Mas traído, senhores. Traído por ter entregado sua vida àquele romance tórrido.
Deixou sua família em prol de viver intensamente cada segundo daquele sentimento que lhe sucumbia a alma e lhe trazia a maior sensação de prazer e liberdade. Aquele amor e paixão que nunca, jamais ele vivera até conhecer Ângela. Era uma relação de cumplicidade e reciprocidade. Doca se deixou levar e fazia todas as vontades dela, vontades e loucuras. Relato isso, senhores, para que todos entendam que Ângela sempre se mostrou ser uma pessoa mimada e acostumada a ter seus desejos realizados e a fazer tudo o que tinha vontade, sem se importar com as consequências. Eu vos pergunto, senhores, há registro de agressão no casamento de Docas? Há algum fato que imacule a imagem do acusado? Alguma ocorrência dele por andar armado? Tem histórico de violência doméstica ou qualquer outro tipo de agressão contra outras pessoas? Então, beberam muito naquele dia, discutiram muito também, até chegar em casa. Os empregados foram testemunhas dessas discussões e perceberam que Ângela estava também bêbada, assim como Doca também. E ela, por estar alcoolizada, ela causou muitos prejuízos materiais em sua própria casa, até o momento que ela realmente decidiu ter um fim no relacionamento, que era o mundo do acusado. Então, o que fazer? Seguir? Foi o que foi feito. Mas no meio do caminho, o acusado percebeu que ele não poderia viver sem o amor da vida dele e resolveu voltar para buscar uma reconciliação. Então, Ângela lhe lança uma proposta que ele ficou atordoado. Qual seria essa proposta? Ela voltaria a ficar com ele, porém, teria que estar dividindo ela com outros homens e outras mulheres. E nesse momento houve realmente um desentendimento entre os dois, onde Ângela arremessou a mala dele, que estava próximo ao corpo dela, e nesse momento a arma que estava acondicionada dentro dessa maleta foi ao solo. Haveria de se pensar em pressão mais desesperadora do que acalmar-se com esforço diante de uma situação de desespero, depois de uma injusta agressão, consequência de um cenário de alta emoção e pressão psicológica? Nesse sentido, de acordo com Evandro Lins e Silva, não é possível separar o julgamento das gamas passionais, a conduta da vítima da conduta do acusado. É preciso visualizar, então, senhores, o binômio acusado-vítima e ver qual foi a contribuição dessa vítima para a conduta do acusado para se dar tal resultado. Visto que essa vítima possui injusta provocação através da violação da honra do réu, bem como atentando à sua integridade física, fomenta a prática criminosa do acusado, que foi dominado por uma violenta emoção. Senhores, devem estar agora se perguntando quanto tempo pode durar uma forte emoção. E eu posso dizer que Giuseppe Becciol ensina que o estado de ira pode perdurar por algum tempo e mais, ele pode ressurgir violentamente quando lembrada da provocação sofrida. Logo, a emoção não está sujeita ao tempo cronológico, e sim ao tempo psicológico. Eu vos digo, senhores, que não se pode cronometrar o estado de violência ou de violenta emoção. É algo subjetivo, é algo pessoal. É impensável exigir que a reação seja marcada por minutos, horas ou dias após uma injusta provocação. Eu vos pergunto, senhores,
Qual seria o tempo para se sentir ofendido com essa situação? Qual seria o tempo para se indignar com a referida violação dos seus planos, dos seus sonhos, do seu projeto de relacionamento estável e duradouro? A situação cegou Dalton. E ele perde a noção do tempo. Ele perde a noção do certo e do errado. Ele perde a noção dos seus princípios. E, em questão de segundos, ele decide por fim a toda aquela pressão psicológica, todo aquele sofrimento desenfreado e todo o mal que acometia sua alma, e munido de uma arma, uma bereta, ele realmente desferiu 4 disparos contra a sua amada. Naquele momento, creio eu, ele não achava que estaria a matando. Não. Ele não queria querer isso, até porque não mata. Na verdade, aquele ato foi a resposta rápida que o seu cérebro impulsionou para pôr fim àquele cenário que se montou diante dele. E eu gostaria de frisar que o acusado só empunhou a arma porque a Ângela teria arremessado contra ele, e neste momento a arma caiu ao solo. Ele andava armado por uma questão de segurança da sua integridade física, né? Não andava armado para ameaçar ninguém. Senhores, então, no momento que ele viu a arma caída ao solo, diante dos dois, e estando inserido naquele momento de extrema emoção, ele impensavelmente decidiu pôr fim a toda aquela situação. Qual seria a reação dos senhores? Não digo que foi certo, não foi. Claro que não foi. Mas que nesse tribunal nunca foi acometido de um momento de fúria incontrolável ou de um desespero perturbador, onde por questões de segundos foi decisivo para que acontecesse o bem ou o mal. Quem nunca teve aqui a faculdade mental comprometida temporariamente após uma injusta agressão física ou moral? Os senhores sabem o que acontece com o cérebro humano quando ele se depara com uma situação de estresse e emoção? A primeira reação do cérebro é injetar adrenalina na corrente sanguínea, o que cada corpo reage de uma forma. Tem uns que não acontece nada, não tem nenhuma reação, paralisam. Enquanto em outros, eles se desesperam, correm, ficam agressivos e agem de maneira impensada, que foi o caso do nosso acusado. Senhores, também não podemos dizer que foi uma consequência de um sentimento de vingança. Será mesmo isso? Creio que não. Como pode existir vingança num homem completamente apaixonado pela sua companheira? Como pode existir tal sentimento num homem que abriu mão de toda a sua vida para viver intensamente esse romance com Ângela? É notória a necessidade de diferenciação entre dor e vingança. Um minutinho. Travou aqui. A diferenciação é que dor é quente, ela ferve, ela queima, enquanto vingança é fria, é gélida, é polar. A dor é desistência, resignação e desesperança. A vingança, ela tem sede de tudo. Ela quer se exibir, ela se envaidece, ela se vangloria. A vingança quer poder, quer prazer. A dor, não. Dor é dor. Essa pessoa que os senhores nós estamos julgando hoje, agiu sob forte emoção e dor. Sim, dor. Dor física? Não, talvez não. Dor física, não. Mas sim, a maior das dores,
a dor da decepção, a dor da perda, a dor da separação, a dor da rejeição. Não há utilidade em se impor uma pena criminal. Seria agravar a dor, senhores. Seria ser indiferente a essa dor. Seria ser indiferente aos atos de promiscuidade, levianidade e falta de decoro e respeito. Seria uma segunda violação da dor do acusado, por ter já consciência e a dor que carrega pelo cometimento de um ato impensado. Então, nesse momento, senhores, eu peço que todos reflitam sobre o ocorrido e vamos seguir em frente. Instrução encerrada. O Ministério Público tem interesse em realizar o debate final? Sim. Sim, Excelência. Não, a segunda fala, né? A segunda sustentação oral da acusação. Exato. Podemos começar, Excelência? Com a palavra, doutor. Boa noite a todos. Boa noite, excelentíssimo juiz, presidente, doutor Aníbal, colegas da defesa, advogadas da parte ré, excelentíssimos senhores jurados, verdadeiros julgadores do povo e aos demais senhores aqui nesse tribunal, uma boa noite e com serenidade e tranquilidade, certamente faremos um belo trabalho na decisão de condenar ou criar uma oposição a essa decisão com relação à vida do senhor, o réu, senhor Raul Fernando do Amaral Street. Observe, falando em dor, eu vou me apegar a essa dor. E vou dizer à defesa que nem toda dor foi contada, nem toda dor está contada neste caso. Não se falou, a defesa não falou e nem comentou da dor dos familiares, da dor daqueles que foram atingidos diretamente por um ato que suprimiu liberdade. Olha, senhores, liberdade é a primeira conquista do homem frente ao autoritarismo, ao absolutismo. Somos livres, os animais são livres, vivemos liberdade, gozamos liberdade e vida. O que foi tirado de Ângela Diniz, e aí parece até que Ângela é a ré. Não, quero deixar claro aqui, diante de todos vocês, que o réu é o senhor Doc Street e Ângela Diniz é a vítima. Quando se levanta essa possibilidade de Ângela ser, fazer e acontecer, eu quero dizer a vocês, senhores, Ângela é uma pessoa livre, era livre como eu e você, para decidir o que ela quisesse. Por exemplo, se eu decidir casar com um homem, quem aí tem alguma coisa com isso? Nem minha esposa. Isso é uma decisão pessoal, minha. Agora, Ângela teve a hombridade, Ângela teve a honestidade de romper o relacionamento com o senhor Raul Fernando do Amaral Street. Ela rompeu o relacionamento. Um relacionamento que ela tinha apenas 4 meses. Um relacionamento difícil, por motivo da possessividade, pelo controle de senhor Raul Fernando do Amaral Street. É bom que se diga que ele tinha um histórico gigolô. Ele era um homem sustentado por mulheres. Ele buscava não a parceria e o companheirismo das mulheres, mas ele buscava, sim, a riqueza delas, o sustento financeiro. Ele era neto de empresário da década de 30, senhores. Raul Fernando do Amaral Street era neto de empresário da década de 30. Era um homem acostumado a andar na elite brasileira. O que ele não queria, e ele era casado com Angelita Scarpa,
Ele abandonou esposa e filhos. Ele traiu a esposa debaixo dos próprios olhos da esposa, para poder aventurar uma relação que a defesa quer que entendamos que é amor. Eu vou dizer o que é amor aqui para vocês. E eu vou citar a Bíblia. Posso? O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta indecentemente. Não busca seus próprios interesses. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera. Isso que Doca tinha, essa relação que Doca tinha, era uma relação que não pode ser chamada de amor. Pode ter qualquer outro nome. Uma relação carnal, mas com atendimento financeiro, porque ele tinha este histórico de vida. Ele foi um homem, senhores, pasmem, foi um homem que viveu em Miami, sustentado por homens. Ele era um gigolô profissional. Ele era um homem que tinha problemas financeiros graves. E por ser de família abastada, tendo perdido todo o recurso, ele só viu essa possibilidade. Era um homem que os próprios amigos diziam que era preguiçoso, que não gostava de trabalhar, que era um playboy. Vivia das aventuras, dos relacionamentos com mulheres ricas. Nós podemos arriscar dizer, senhores, que nós não estamos tratando aqui de nenhum tipo de anomalia mental, pelo amor de Deus. Vamos deixar isso claro. Nós estamos aqui tratando de interesse na mente de um criminoso, de um homem controlador, de um homem possessivo, inescrupuloso que era. Podemos dizer a vocês que estamos tratando aqui de um bon vivant, em francês, no brasileiro é boa vida, um homem que gostava da boa vida que o dinheiro lhe traria. E é interessante observar que não foi a primeira vez que Doca disparou uma arma, senhores, para saber qual era o resultado de um disparo de arma na cabeça da vítima. Ele chegou a fazer essa